Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Amém. Vamos começar esse dia novo, essa quarta-feira juntos. Nós estamos pensando essa semana no livro de Provérbios, um grande livro da Bíblia. Eu gosto muito de Provérbios, porque tem muito conteúdo de sabedoria, de instrução para o dia a dia, para os aspectos práticos da vida diária que nós temos que viver nesse planeta. Eu gosto muito desse livro. E eu estou meditando com vocês no capítulo 3, alguns versículos durante essa semana. Né? Hoje eu quero ler com vocês o versículo 9 e 10 do capítulo 3 de Provérbios. Diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Este versículo, ele trata de um princípio que Deus estabeleceu para o povo de Israel, para o povo hebreu. Se você não conhece a Bíblia, você tem que entender que Deus escreveu essas coisas para um povo específico, que é o povo de Israel. Deus criou dentro da mentalidade hebraica, judaica, antiga, a mentalidade de que eles deveriam honrar a Deus com tudo o que eles recebessem, tudo que eles criassem, tudo que eles plantassem. Eles deviam tirar a primeira parte daquilo que eles colhessem, daquilo que as suas ovelhas, o seu gado produzisse, e deveriam oferecer uma pequena parte, a primeira parte dessa riqueza para Deus. Esse é um princípio que não é um princípio físico, é um princípio espiritual. E a gente começa a entender isso nessa passagem bíblica. Deus está falando assim: você quer me honrar? Está falando com o povo antigo, com o povo hebreu. Mas serve para nós também no século 21, para que a gente possa entender um pouquinho dos mecanismos espirituais que Deus estabelece para uma vida próspera e abençoada. Ele está dizendo: você quer me honrar? Faça o seguinte: tudo que você tiver na vida, você separa a primeira parte para mim, para o seu Deus. Porque você estará dizendo para mim assim: Deus, eu reconheço que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem primeiramente do Senhor. A minha saúde vem do Senhor. A saúde que eu tenho para trabalhar todos os dias vem do Senhor. O trabalho que eu tenho, em última análise, vem do Senhor. Né? Então, esse versículo diz: honra o Senhor com os teus bens, com tudo que você tiver de material. Você pensa assim: o que Deus tem a ver com a materialidade? Deus não tem nada a ver com a materialidade quando você pensa que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas. Mas a partir do momento que Ele lida com corações humanos, aí sim Ele começa a ter a ver com a materialidade. Porque os seres humanos têm a tendência de se grudarem à matéria, de se apossarem das coisas, de serem senhores do que têm e colocarem as coisas no centro do coração. E Deus quer preservar-nos desse grande perigo do materialismo que coloca Deus fora do nosso coração. E ele então diz assim: para eu manter você em segurança, eu preciso que você comece a praticar alguns princípios, né, de, de me honrar acima de todas as coisas. E a maneira que você pode fazer isso é me honrando com as primícias de toda a tua renda, é o que diz esse texto. Tudo que você ganha, separe a primeira parte para mim, que sou o teu Deus. Ofereça isso a mim. Porque se você fizer isso, você se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Essa é a promessa de Deus no Antigo Testamento, que era uma comunidade agrícola, não é? Ele está falando de celeiros, ele está falando de abastecimento agrícola. Ele está falando também de mosto, que na verdade aqui é vinho, né? O povo de Israel experimentava a fartura de comida e do bom vinho, né? Quando eles prosperavam. Então Deus está falando para eles aqui: vocês querem prosperar financeiramente, materialmente? Comecem a separar para mim a primícia de tudo que você tem e me honre com isso. Então eu farei prosperar todo o restante
daquilo que você tem. Agora é importante a gente pensar o seguinte, antes de eu terminar essa meditação. Em primeiro lugar, Deus não criou nenhum pastor, nenhum ministro para ser ladrão de ninguém. Deus não criou uma igreja que tem uma visão materialista e que arranque dinheiro da população para o seu bel prazer e para construir coisas ao seu bel prazer. Não, essa não é a vontade de Deus. Portanto, qualquer ministro, entre aspas, que use textos da Bíblia para arrancarem dinheiro do povo, para andarem nos melhores carros, para ter as melhores casas, para comprarem fazendas, para comprarem gado, aviões, esse povo terá que dar conta diante do Senhor, porque não é esse o sentido do texto, né? O sentido que a gente poderia aplicar desse texto ao nosso contexto moderno, de igreja, no século XXI, é realmente quando nós entregamos parte do que nós ganhamos para a obra verdadeira do Evangelho, que é a pregação, que é o ensino, que é o amor ao próximo, que são as obras de ajuda humanitária, que são obras de ajuda verdadeira, não é? Àqueles que estão necessitados de fato. Porque isso é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus na terra? É que a gente leve o Evangelho como palavra, como mensagem, e ajude pessoas ao longo do caminho para que Deus seja glorificado. Então esse versículo aqui, esses textos de Provérbios, juntamente com todos os outros textos que falam de finanças, não autorizam nenhum de nós a enriquecermos os nossos bolsos com o dinheiro de ninguém, usando a palavra de Deus diz que você tem que honrar o Senhor, portanto traga todo o seu dinheiro para a igreja, eu quero ganhar dinheiro. Isso é uma blasfêmia contra o nome de Deus, isso é um estelionato da fé. Então como é que você pode praticar isso? Numa igreja, num contexto em que você verdadeiramente percebe que a liderança está usando as primícias daquilo que nós ganhamos para os projetos essenciais do reino de Deus, para os projetos que Deus ordena. Nós financiamos os projetos verdadeiros da palavra do reino de Deus, somos nós que financiamos. Agora, você precisa ter discernimento em onde você está, que igreja você está, qual é a cabeça da tua liderança. Pense nisso hoje. Mas não deixe de acreditar que o que a palavra de Deus diz é verdade. Não é por causa de alguns que são torpes, que são gananciosos, que são, sabe, enganadores, que nós vamos deixar de praticar princípios espirituais que trazem todos os resultados do reino de Deus diário para a nossa vida. Mas depende do discernimento de cada um. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra hoje. Que nós possamos, em todo lugar, aplicarmos esse versículo na nossa vida. De honrarmos ao Senhor com as primícias dos nossos bens. Trazendo ajuda às pessoas, abençoando outras vidas. Aqueles que estão necessitados. Quantos estão necessitados ao nosso redor? Nós podemos usar recursos abençoando essas pessoas como forma de honrar ao Senhor. Nós podemos ser canais do Senhor. Com o pouco que tivermos ou com o muito que tivermos, nós podemos ser canais do reino de Deus. Ajuda-nos a entendermos isso, Senhor, e obedecermos esses princípios para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.